Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Boa tarde para você que sempre acompanha a programação da 87 FM. Estamos chegando para mais um programa Fagulhas de Luz. Comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, meu abraço a todos. Que Jesus possa estar conosco mais uma vez. Começando mais uma semana, programa Fagulhas de Luz. Para você entrar em contato conosco, nosso e-mail é fagulhasdeluz@gmail.com. E a pergunta de hoje, Sidney, diz a seguinte indagação. Em uma guerra, Sidney, como funciona o mundo espiritual? Tem um lado a defender, fica de um lado, de outro? Qual é o procedimento espiritualmente falando? Na verdade, todas as vezes que os homens começam a se desentender, o plano espiritual superior movimenta-se. Quantas e quantas guerras foram evitadas por boa influência do plano espiritual, que, preocupando-se muito mais com a evolução do homem do que com as suas intrigas, acabam por convencê-los de que a paz, o entendimento, o diálogo é a melhor solução. Quando, infelizmente, irrompe qualquer guerra, e isso já aconteceu em várias ocasiões, mas particularmente temos notícias do livro Nosso Lar, de André Luiz, em que, muito tempo antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, lá na espiritualidade, ele percebeu uma grande movimentação dos espíritos, procurando, mais uma vez, minimizar os atritos e fazer com que os homens se entendessem sem a selvageria da guerra. Infelizmente, não foram atendidos. A partir daí, passaram a cuidar do homem da melhor maneira possível, tanto é que essa deflagração não durou relativamente muito tempo, aproximadamente 7 anos, e mesmo assim, com grandes baixas aqui na Terra. Sua pergunta é se há algum partido que se tome em relação a uma guerra ou qualquer desentendimento. Os espíritos superiores só querem a paz. Deus considera a todos como seus filhos de maneira igual. Não há qualquer preferência. Há, no entanto, espíritos mais ligados à Terra que, sim, tomam suas preferências e inspiram aqueles que os atraem. Então, nós tivemos aí, na Segunda Guerra Mundial, tanto espíritos que inspiraram Hitler e os seus aliados, como do lado de cá, no Ocidente, aqueles que inspiraram, deram forças para os que assumiram a aliança entre Estados Unidos, Inglaterra e outros países para se defenderem da ameaça que ocorria naquele momento pelo Terceiro Reich, que resultou da união da Alemanha com a Itália e o Japão. Mas, realmente, os espíritos sempre querem a paz e veem as coisas sob um outro ângulo. E eles sempre estão fazendo todo o possível para que o homem se reconcilie consigo mesmo e com seus semelhantes. Somente desta forma que o homem um dia se tornará melhor e com condições, com méritos para ter uma situação definitiva na espiritualidade superior. O que acontece em uma experiência de quase morte, porque a pessoa meio que desencarna, ela, vamos dizer assim, ela vai e volta. Como explicar esse evento? Em primeiro lugar, nós temos que considerar que, antigamente, muita gente que não havia morrido foi enterrada. E mesmo recentemente, nós tivemos casos que foram divulgados agora quando, numa autópsia, numa mudança de caixão ou de cemitério, constatou-se que mesmo nos tempos atuais, isso pode ter acontecido, inclusive com um ator muito famoso. No momento, na situação atual, nós temos já recursos para diagnosticar se o indivíduo realmente morreu
ou está num estado assim, vamos dizer, cataléptico, como aconteceu com Lázaro, que já estava até enterrado, mas só que naquela época ele estava numa caverna e Jesus simplesmente o despertou. E segundo as palavras do próprio Jesus, Lázaro apenas dorme. Mesmo porque depois que morre não tem jeito mesmo, ninguém ressuscita. É uma lei natural, uma lei da vida. Então Jesus percebeu que ele estava nessa situação cataléptica, em que o indivíduo respira assim muito pouquinho, o batimento cardíaco é baixo, e daí, inclusive, assume rigidez cadavérica. Uhum. Jesus o despertou. Atualmente é mais difícil acontecer isso, de uma pessoa ser enterrada viva, mas há instrumentos para se constatar e para se evitar esse problema, essa verdadeira tragédia. Uhum. Agora, quanto às explicações, vamos dizer assim, espirituais. Geralmente, quem vai e volta, volta de maneira diferente. Então, eu entendo que uma situação como essa, a gente nunca sofre nada injustamente, sempre deu causa a uma situação como essa, mas serve para despertar o indivíduo para a nova vida. Nós vemos, por exemplo, um exemplo de Eben Alexander, um grande cirurgião, professor de Harvard, americano, que ele estava completamente distraído da religião e quando passou por essa situação, voltou acreditando que havia estado no paraíso, escreveu e convenceu muita gente a repensar a vida. Então eu entendo, Theo, sob o aspecto mais filosófico, de que é uma oportunidade que os espíritos nos dão para a gente dar aquela despertada para a vida e também uma lição para que os homens saibam que a vida continua. E aí encontramos nessas experiências de quase morte uma verdadeira prova da sobrevivência da alma. Sidney, temos aqui uma dúvida sobre um evento que acontece antecedendo as reuniões, as palestras espíritas. Como funciona o atendimento fraterno e qual o significado do atendimento fraterno antecedendo uma reunião espírita? Na verdade, Theo, nós temos esse procedimento em várias religiões. É o diálogo. Eu moro aqui atrás de uma igreja católica e sempre há ali um cartaz dizendo que as pessoas que tenham qualquer dúvida, precisam de um aconselhamento, que eles estão à disposição. O mesmo acontece com os irmãos da igreja evangélica, que recebem muito bem os novos frequentadores. No meio espírita não é diferente. Nós temos uma equipe especializada no atendimento fraterno. Pode se comparar, Theo, a um consultório, um divã de psicanalista, em que a pessoa vai para desabafar. Mas o atendimento não é apenas no sentido psicológico, porquanto é feita uma prospecção para se saber exatamente o problema que o indivíduo tem e quais são as maneiras de ele ser contornado. E aí surgem os mais variados problemas, desde uma leve dor de cabeça, uma perturbação, ou um grave problema de obsessão, um problema de saúde que às vezes é encaminhado para a espiritualidade e às vezes consegue ser um receituário homeopático, ou o que mais tem de frequente é a pessoa que está assim, vamos dizer, deslocada da vida, precisando urgentemente de uma orientação. E nos tempos atuais, cresceu em grande número as pessoas que passam pelo problema do estresse, da tristeza, da melancolia, e caminhando para a depressão e, às vezes, caminhando para a depreciação da vida. E as pessoas que não são atendidas nessa situação, às vezes, temos tristes casos de suicídio. Então, as religiões, de uma maneira geral, funcionam como um porto seguro, como uma âncora salvadora para as pessoas que estão passando por problemas. Sabe, é aquela história de você estender a mão a quem está precisando. O indivíduo que está passando por uma fase difícil
e vem um amigo e estende a mão. Assim também acontece no meio religioso. Nós temos sempre condições de amparar aquele que está chegando, dando a ele novas orientações no campo da oração, do trabalho, da leitura, da instrução, para que ele possa atravessar esse mar, essa tempestade, com mais energia, escudado na solidariedade daqueles que vêm atendê-lo. Sidney, hoje nós temos aqui uma pergunta interessante também. Todas as nossas perguntas são interessantes, mas a cada nova pergunta a gente vai prestando mais atenção a elas e fica refletindo um pouco mais. E gostaria que você falasse um pouco por que sentimos tanto o desencarne de pessoas, não só aquelas tão queridas que moram junto com a gente, mas quando sabemos que a pessoa querida de uma outra pessoa que é a nossa amiga desencarnou, a gente sente, fica também com saudade e bate aquela tristeza. Sidney. É natural, Theo. Nós estamos vivendo num mundo em que nós ainda temos assim horror, um verdadeiro horror à morte. Não confiamos nas profecias, nas religiões, nos depoimentos daqueles que morreram e voltaram para contar sua história, e temos medo do desconhecido. E aí acontece de a gente ficar muito triste porque acha que a separação é para sempre. Não é assim, Theo. Nossos amados são muito bem recebidos, são protegidos pelos mentores quando chegam ao outro lado da vida e, dependendo do seu merecimento, tem assim uma crise momentânea, uma transformação, como se chegássemos de uma viagem e dali a pouco já estamos em condições de dar continuidade ao nosso trabalho. Porque a gente tem que lembrar, Theo, de que a vida verdadeira é do lado de lá. Nós estamos aqui num breve mergulho na carne. A vida correta, normal, definitiva, é a vida do espírito. É por onde a alma vai caminhar, continuando com o seu trabalho evolutivo de instrução, e de vez em quando precisamos dar outro mergulho aqui na carne. E isso aconteceu e vai acontecer muitas vezes ainda. Quando nós tivermos plena consciência desse processo, e não é apenas uma questão de fé, de acreditar, mas de saber que é assim, Theo, nós com certeza lamentaremos assim um afastamento da pessoa, como se ela estivesse fazendo uma viagem, mas daqui a pouco nós vamos ter um contato com ela através da internet, do telefone, ou podemos visitá-la também. Dali a pouco nós vamos passar a encarar a morte de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada. Mas, por enquanto, Theo, realmente você tem razão. Nós lamentamos a morte do amigo, de um parente mais próximo, e lamentamos a nossa própria morte, quando, na verdade, ela é a única coisa certa desta vida. Todos nós partiremos para o outro lado da vida mais cedo ou mais tarde, Theo. E o nosso e-mail para você mandar aí a sua pergunta, a sua participação para o Fagulhas de Luz é fagulhasdeluz@gmail.com. Sidney, a pergunta de hoje, eu vi uma postagem do escritor Wellington Balbo outro dia no Facebook e gostaria de te fazer essa pergunta para que você dissesse aí aos nossos amigos que também nos acompanham. O espiritismo já foi crime no Brasil? Já foi sim. Houve uma época em que as pessoas precisavam fazer as suas leituras, esconder os seus livros, porque como naquela época o Estado não era laico, isto é, ele tinha realmente uma conotação religiosa, então qualquer crença que fugisse àquela que constava como sendo a oficial do Brasil era considerada assim um problema sério. Então, muita gente foi morta, perseguida e foi presa, né? E com o passar do tempo as coisas evoluíram. Hoje, infelizmente, as crenças têm trânsito livre, exceto em alguns países do mundo. Nós sabemos, por exemplo, que irmãos muçulmanos têm dificuldades. E uma das perguntas que é feita para a concessão de visto, por exemplo, em alguns países,
Você pensa que você vai para Dubai assim, sem responder algumas questões? Uma Cara delas é limpa, essa: né? qual é a sua religião? Você é cristão? E nem se atreva a dizer que você é espírita, porque Hum, realmente eles têm muitas dificuldades para aceitar a doutrina espírita, como tem também em relação a tudo que foge do chamado Alcorão. Mas você tem razão, nós já tivemos vários problemas no Brasil. E conta-nos a biografia de Caio Baixútil, que quando ele passou a professar a doutrina espírita lá em Matão e abriu o jornal O Clarim, olha, ele passou por vários problemas. E pessoas que cercaram até o Clarim, ele está lá até hoje, e estavam querendo colocar fogo no Centro Espírita Amantes da Pobreza. nossa. Felizmente, o bom senso prevaleceu e nada de grave aconteceu. Mas você tem razão, no passado não foi fácil ser espírita, não. Aqui em Bauru tivemos alguns problemas, não graves, mas de intolerância religiosa. Quando os irmãos saíam da igreja Santa Terezinha, lá no passado, no comecinho do Centro Espírita Amor e Caridade, por volta de 1919, eles passavam em frente ao centro, o padre parava, benzia o centro e dizia em alto bom tom: vá de retro, Satanás, como se realmente ali morasse o diabo. Mas hoje, felizmente, as coisas são outras. Você é testemunha que nós já recebemos vários sacerdotes católicos, irmãos evangélicos, que vieram ao Centro Espírita para dar a sua entrevista. Eu gosto muito do bispo Ricci, que está agora lá no Rio de Janeiro. Enfim, hoje o ambiente é diferente e hoje não é mais crime você declarar-se espírita, Theo. Graças a Deus, né, Sidney? Estamos chegando ao fim de mais um programa Fagulhas de Luz. O nosso e-mail, fagulhasdeluz@gmail.com. Eu fico por aqui. A gente volta segunda-feira e boa tarde para você, Sidney. Muito obrigado, boa tarde a todos. Fiquem agora com o Paulinho, que está chegando com Tudo a Ver. Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira.